O Supremo julga em sessão virtual extraordinária se confirma ou não decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu os pagamentos das chamadas emendas do relator relativas ao orçamento deste ano, até que seja julgado o mérito das ações que questionam a prática no Congresso Nacional. Sobre isso a gente conversa ao vivo com a repórter Caroline Aguiar. Oi, Caroline, boa noite. O que você pode nos contar sobre essa votação, Caroline? Boa noite, William. Bom, já existe maioria para suspender o pagamento das emendas de relator. A ministra Rosa Weber é a relatora dessa ação, votou nesse sentido por entender que não há transparência na definição da destinação desses recursos da emenda do relator. E ela já foi acompanhada por 5 ministros, ou seja, a gente já tem maioria por essa decisão. É importante a gente explicar que as emendas parlamentares são aquela parcela do orçamento que é definida, que a destinação é definida pelos parlamentares, deputados e senadores. Nessa ação específica, estão tratando das emendas que têm a destinação definida pelo relator do orçamento. Tanto a Advocacia Geral da União quanto o Congresso se manifestaram nesse julgamento pela normalidade, pela regularidade dessas emendas do relator. Eles dizem que a definição da destinação desses recursos é uma competência exclusiva do Congresso e que há, sim, transparência nesse processo. Como eu disse, 5 ministros já acompanharam a relatora Rosa Weber. São ele, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Vamos ver os principais pontos desse voto que já tem maioria na reportagem. A decisão da ministra Rosa Weber foi tomada na última sexta-feira, depois que os partidos Cidadania, PSB e PSOL entraram com 3 ações no Supremo Tribunal Federal, alegando a existência de um esquema montado pelo governo federal para aumentar a base de apoio no Congresso, envolvendo a distribuição das emendas parlamentares do relator do orçamento, identificadas como RP9. Segundo os partidos, apesar de atender a uma série de demandas dos deputados federais e senadores, esse tipo de emenda registra a indicação apenas do relator e não do parlamentar que de fato destinou os recursos. No voto, a ministra Rosa Weber reforçou os argumentos já usados na decisão em que suspendeu o pagamento das emendas. Ela observou que o Tribunal de Contas da União tinha registrado o aumento de 523% das emendas de relator, em comparação aos orçamentos de 2019 e 2020, e ressaltou a inobservância de qualquer parâmetro de equidade e de eficiência na escolha dos órgãos e entidades beneficiados pelos recursos, descumprindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A ministra verificou ainda a falta de transparência no processo e afirmou que causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a um grupo de parlamentares, mediante distribuição arbitrária baseada em coalizões políticas, para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais, sem a observância de critérios objetivos destinados à concretização das políticas públicas e sem qualquer justificação fundada em critérios técnicos ou jurídicos, e sem que os dados dessas operações sequer estejam registrados para efeito de controle por parte das autoridades competentes ou da população lesada. Rosa Weber descreveu o sistema como obscuro, já que o relator geral se desonera do dever de atender os mandamentos da isonomia e da impessoalidade, ao atribuir a si próprio a autoria de emendas orçamentárias, ocultando dessa forma a identidade dos efetivos requerentes das despesas. Além de suspender os pagamentos das emendas de relator deste ano, a ministra também determinou que todas as demandas de parlamentares relacionadas a emendas de relator sejam registradas no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, no prazo de 30 dias. Bom, esse julgamento ainda não foi encerrado, 4 ministros ainda têm que votar e eles têm até amanhã às 23h59 para registrar o voto no sistema do plenário virtual. Ainda existe a possibilidade do julgamento ser suspenso, caso um dos ministros peça vista, ou seja, mais tempo para analisar esse tema e até dele ser reiniciado, caso algum dos ministros peça destaque, ou seja, para que ele seja levado ao plenário presencial. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigado pelas informações, Caroline.